Olá, signo de Gêmeos, espero que esteja tudo bem com vocês. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Você está no Poção Mágica Tarô. Essa leitura vai ser para os próximos 15 dias. Sim, não estou fazendo uma postagem da leitura no dia 15, mas você pode estar contando 15 dias a partir do momento que você entrar em contato com essa leitura, tá? Lembrando que essa leitura é para o signo de Gêmeos, mas são muitas energias, muitas pessoas presentes aqui no canal. Então, se por um acaso a energia presente na mesa não bater com o teu momento presente e você sentir que a leitura não foi para você, solta para o universo e vai ver os outros aspectos fortes no seu mapa. Ascendente, Lua, tá? E seria interessante ver a sua Vênus também. A leitura pode estar espelhada, isso significa que a leitura não vai estar necessariamente falando de você, mas vai estar falando sobre uma pessoa que você quer saber e que você trouxe no seu coração aqui para a mesa, ok? Então bora lá, signo de Gêmeos, vamos saber aí o que temos para você. Vou tirar uma energia, eita, colou aqui? Não. Eu vou tirar uma energia central, tá? Para os próximos 15 dias. Signo de Gêmeos. Próximos 15 dias. Caiu já. Olha aí, gente, energia da morte. Você vai estar colocando alguns ping nos is, fazendo alguns cortes, finalizando alguns ciclos, mudando a tua rota, revendo algumas questões aí na sua vida, tá? Tem muita gente que tem medo da energia da morte, né? Dessa carta no tarô. Mas quando ela cai, né, gente? Ela, enquanto arcano maior, eu digo sempre que ela tem um poder tão bacana, porque ela fala da gente, não fala da morte necessariamente, mas ela fala de um reinício, né? De um restart. Então, eu sempre falo para que não seja tida como uma coisa negativa, porque de fato não é, né? Então, para que a gente inicie novos ciclos, o ciclo antigo, né? Pessoas que não ressoam mais com a tua energia, naturalmente tem que ficar para trás, tá bom, gente? Isso não é uma coisa que a gente controla, né? Na verdade, a nossa vida é feita de escolhas. Estamos sempre voltados para uma bifurcação na nossa frente. Então, ou você vai para um lado ou você segue para o outro. E olha aí, tá? Já caiu aqui, tá? Eu nem chamei, mas já caiu aqui a Rainha de Espadas, tá? Pode ser um Rei de Espadas também, dependendo de quem estiver assistindo, tá bom? Então você adapte aí para sua energia. Lembrando que essas cartas não falam, as cartas da corte, sobre gênero, e sim sobre características, tá? A Rainha de Espadas é a rainha inteligente, né? É aquela rainha sagaz, estratégica. Aquela rainha muito bem vivida, obrigado, né? Ela tá sentada num trono aqui que lembra muito que estalactites, né? Não sei se é esse o nome, de gelo, né? Mas por quê? Porque ela é tida como uma pessoa que usa muito o racional, né? E não é uma coisa ruim, porque para estabelecer cortes e para você dar um restart na sua vida, talvez você precise se utilizar mais do teu lado racional, de fato. Porque pessoas, situações vão ter que ficar para trás, né, gente? Isso é natural. Então, se você não tiver com essa energia do mental muito forte, talvez você não consiga fazer alguns movimentos, né? Vamos lá. Signo de Gêmeos, próximos 15 dias. Olha aí. É o que eu tô falando, gente. Você vai ter que ser muito forte aí, você vai estar sendo, para que você não fique nessa energia do apego, né? Nessa energia do achar que você tem que poupar, ou então que você tem que se poupar, ou de não querer arriscar, ou de medos. Talvez é o que você vai estar cortando, né? Você vai estar cortando essa energia parada, essa energia de limitação, essa energia
que não vou colocar te proibir, mas te impede de ganhar além, né? Então, para que você quer ter 4 moedas e quer segurar essas 4 moedas, se você pode ter muito mais do que isso? Aí, ó. É um pensamento limitante e escasso. É o que eu acabei de falar. Por que você quer segurar 4 moedas? Por que você acha que precisa se poupar? Talvez você fazendo cortes aí, porque você ficou um bom tempo tendo que lidar com situações financeiras, sabe? Que você teve que literalmente aí apertar os cintos, você se viu sozinho, sozinha para resolver muita coisa. Então, talvez por isso que você adotou essa energia da Rainha de Espadas ali. Vamos entender aqui essa energia, gêmeos. Exatamente, ó. Olha aí, tá? Já a energia do número 5 aqui, tá? 5, 5 aqui, um seguido do outro. Então, se você quiser dar uma olhadinha na mensagem dos anjos aqui no YouTube, pode ter uma mensagem complementar. Então, aqui me fala essa carta de você literalmente estar chorando pelo leite derramado, né? Tá colocando as suas emoções em questões que já foram, né? Essas taças me falam muito sobre passado, né? É aquela coisa que não tem mais conserto. É aquela coisa que já se quebrou, é aquele líquido que já derramou, né? Aquela taça que já tombou. E aí me fala aqui, né, da vida, querendo brindar novos momentos, novos inícios, e você olhando para tudo aquilo que não deu certo até hoje, né? Talvez, gente, o que você vai estar tendo que colocar um ponto final nesses próximos 15 dias aí, que vai estar pegando aí, né, um comecinho do mês de agosto, me fala aqui da questão de você ter que usar do racional. Porque aqui me fala que talvez você usou dos teus sentimentos até agora. Só dos teus sentimentos, e que talvez isso não tenha dado tão certo. Então aqui me fala talvez de uma energia muito estratégica para você deixar esse momento em que você acha que precisa se agarrar a algo ou alguém, tá? Não sei ainda. Ou se agarrar a um caminho específico, né? Você do signo de Gêmeos aí, que tá sempre estudando alguma coisa, que tá sempre se dedicando a algo, se dedicando a algum estudo. Então cai muito naquela questão do eu cursei determinada coisa para eu trabalhar até o resto da minha vida, né? Se eu sair disso agora é como se eu tivesse perdido tempo, né? Olha aí a crença limitante, o pensamento que paralisa você. Então, pode ser que você esteja querendo se segurar num caminho que você escolheu, que você já percebe que não tá te rendendo nada e que só tá te gerando decepções, mas que você quer permanecer aqui, você sabe, você se apegou nisso, é como se você achasse que não tem mais opções, sendo que você tem. Fundo de deck, é exatamente o que eu tô falando, ó. A lua. Você não tá vendo, talvez, algumas situações de uma perspectiva diferente. Exatamente, ó. 8 de ouros aqui, ó. Lado contrário, né? E tem o rei de espadas aqui, tá, gente? Não sei se estamos falando de conexões. Ou pode ser que você mudando isso na sua vida, né? Muito mais possa surgir a partir daí, tá? Então é como se você estivesse podando todo um processo. Você quisesse se limitar a um caminho, sendo que tem um caminho muito mais bonito te aguardando, que você não consegue enxergar ainda, né? A lua fala de coisas que ainda estão mascaradas. E perceba, talvez você não esteja se vendo como você deveria se enxergar, vamos colocar assim. Você se vê como um gatinho indefeso aqui, né? Que sempre acha que não vai conseguir, que não vai dar conta. Mas aqui o reflexo desse gatinho no lago fala que ele tem mais força interna do que ele imagina, né? Enquanto você se vê como um gatinho, a espiritualidade tentando te avisar que você é uma pantera, que você tem força, que você é muito maior, você
muito maior do que você imagina e que você veio para conseguir realizar muito mais. Você só precisa se enxergar dessa forma também. Vamos lá, gêmeos, vamos saber o que mais aqui. Mas eu acho bacana isso, sabe? Porque quando o primeiro passo para uma mudança na nossa vida é a gente entender que um caminho não está dando certo, que talvez a gente tenha que recalcular a rota, foi o que eu falei, né? Você tá talvez estabelecendo alguns cortes, finalizando conexões, finalizando ciclos em alguns locais de trabalho, talvez. Percebendo que você está se dedicando muito e que você talvez até agora ficou apegado àquilo porque você acha que começar do zero talvez seja muito difícil. Pode ser também. Mas ali não tá te rendendo nem sentimento pelo que você faz mais e nem dinheiro, né, gente? Não, você tá trabalhando mais do que você tá ganhando, ou talvez você esteja pagando para trabalhar, né? Pode ser também, tá? E daí? Vamos entender essa energia aqui? Signo de Gêmeos, próximos 15 dias. Ok, gratidão, caíram duas, tá? Vou aceitar. Olha aqui. Cavaleiro de Espadas, muito bem, tá? Eu sempre falo que Cavaleiro de Espadas é o cavaleiro mais rápido do tarô, né? Ele sempre vem, né, caracterizado como uma pessoa que tá em alta velocidade, né? Ou com um ponderamento, né, que nem tá aqui. Então tem alguma coisa chegando aí. Os cavaleiros, eles podem estar vindo como uma energia de mensagem, ou pode estar falando de pessoas chegando, tá? Muito forte aqui a energia do passado, tá? Talvez o que esteja te impedindo de voar seja você preso a situações do passado. Perceba que esse cavaleiro está virado para lá, né? É como se estivesse retrocedendo de certa forma, né? Por conta dessa energia do passado logo à frente. Ou você se recordando de muita coisa e isso te prendendo num espaço-tempo que já se foi, não tem conserto, não tem como voltar naquele dia, naquele momento. Não tem como voltar, não tem como refazer uma escolha, tá? Porque já foi. O pior dos arrependimentos, do sentimento é o arrependimento. Que é aquela situação em que você não pode voltar lá atrás para fazer mais nada, porque aquela situação já passou. Ou então podemos falar de você estar curando crenças limitantes, tá bom? Você fazendo as pazes com o seu passado e tudo bem. Eu perdoo situações, perdoo pessoas, sabe? Perdoo tudo que me aconteceu até aqui, porque talvez foi necessário. Então, talvez você se vê aqui olhando para o passado, apegado a talvez sentimentos, e talvez isso que você vai estar aí cortando, tá bom? E daí? Signo de Gêmeos. Outra coisa que eu preciso falar aqui, gente, antes que eu esqueça, é que esse cavaleiro com essa energia rápida, né, com aquela rainha de espadas lá em cima, pode estar me falando de você... Me vem como um aviso aqui, tá? De você tomar cuidado para não deixar passar grandes oportunidades, porque oportunidades que vão chegar de maneira muito rápida, por talvez você ficar olhando lá para trás, não querer soltar alguma energia que você esteja agora, algum trabalho ao qual você está, uma empresa ao qual você está há muito tempo. Então, talvez você achando que não dá conta, né? Você é apegado à mesmice, né? Porque aquilo ali você já faz talvez com as duas mãos nas costas, mas não se trata disso, né? E aí você querendo segurar aquilo porque você acha que se você soltar, você fica desempregado, ou que você vai trocar o certo pelo duvidoso, né?
Então, isso aqui é tudo uma energia muito mascarada, né? Talvez todas essas questões estejam apenas na sua cabeça. Então, cuidado para não deixar uma ótima oportunidade passar, viu, Virgem? Seja estratégico. 5 de ouros. Próximos 15 dias, signo de Gêmeos. Virou aqui na minha mão, olha aí, tá? Então, o passado ele não serve como aprendizado. A gente sim pode olhar para ele, não ficar preso nele, mas a gente pode olhar para ele e avaliar o quanto a gente cresceu dali para cá, né? Quais foram as escolhas assertivas, o que a gente não deve tentar fazer nunca mais. Então, nada nessa vida é uma perda de tempo. Se aquilo não te fez evoluir, te trouxe aprendizado, e isso também é uma evolução. Então, aqui você saindo de uma escassez, tá? Você saindo de uma situação em que você estava contando moedas, e você sobrando, tá? O que não estava acontecendo até então, talvez, ou sobrando muito pouco, ou você querendo investir em algumas coisas e não estava conseguindo, talvez estava conseguindo apenas pagar as suas contas, mas ou então você não via mais crescimento ali, e isso não é o suficiente para você, né, Gêmeos? Você estuda tanto, é tão dedicado, né? Vamos lá. 5 de copas. Muito forte a energia do número 6 aqui também, tá, Gêmeos? Muitas cartas, tá bom, gente? Não vou aceitar. 5 de copas, uma de cada vez, por favor, apenas uma. 5 de copas, gratidão, eremita. Você precisando olhar pra dentro mesmo, de fato, tá? Porque aqui, enquanto você tá olhando pro passado, olhando para situações de fora, né? Tudo na vida, se não vem para te acrescentar, vem para te ensinar. Então, quando você tem essa percepção aqui, você vai finalmente conseguir comemorar tudo que você avançou de lá para cá, com a vida que tá ali na mesa te esperando com os balões ali e com um futuro muito melhor. Porque aqui nós temos um cavaleiro de ouros, né? De repente uma oportunidade que demorou muito para se apresentar, porque você precisava se curar dessa... É isso mesmo, a espiritualidade aqui, ó. As, tá? Você precisando... de repente essa oportunidade chega, ó, tá vendo? Perceba que ele vem pra cá, né? Você ir de encontro com essa nova oportunidade que vem pela espiritualidade, porque houve uma transmutação, a carta, o arquétipo da borboleta aqui, né, que me fala de transmutação. Transformação interna, tá bom, gente? Você soube se ouvir, você soube se olhar, não é, Gêmeos? Você é tão inteligente, tem um pensamento tão rápido, tão eficaz, mas você às vezes se concentra demais em situações externas, né? E você esquece que tem todo um campo espiritual, que tem todo um eu interno aí, né? Um eu superior que fica além da tua casca, para que você que você tem que ouvir também, né? Vamos lá, baralho, BCzinho aqui, Santa Sara Kali. Lindíssimo esse deck de tarô, gente. Vamos lá, clarifica aqui pra mim, signo de Gêmeos, próximos 15 dias, uma de cada vez. Gratidão. Olha aí, uma aliança, tá? Uma aliança será forjada aí, tá? Alguma comunicação vai chegar até você, que você vai precisar ser estratégico, né? E pensar nessa mensagem, nesse convite, nesse algo que tá chegando pra você. Mas aqui me diz de novas alianças sendo formadas, novos acordos,
E aqui, mais uma vez, a energia do As de Paus, que tá logo aqui abaixo. Então, tá chegando uma oportunidade financeira, tá? Cavaleiro de Ouros aqui acima do As de Paus. E você vai estar avaliando essa proposta, tá? Mas você aceitar essa proposta significa você soltar essa questão que você vem lidando aí, tá bom? Ou que você cure situações que já aconteceram de você aceitar algum serviço, alguma proposta que te fizeram e você acabou não dando conta e você carregou isso pra sua vida, né? Então, assim, você tá numa energia de escassez ali, porque você tá vibrando nisso. Mas a vida vem te oferecendo algo melhor. Então, preste atenção, avalie, é lógico, a proposta, né? Mas entenda que isso vem chegando para você para que você se volte para uma nova direção, tá? Se veja maior do que você realmente acha que é. 4 de ouros e 6 de copas. O tempo. É o que eu falei, gente, ó. O tempo tem todas as respostas, né? Você só precisa saber se você tem feito as perguntas certas, tá? E aqui é o que talvez você vai estar olhando. Algo do passado aí. Situações que te deixaram presa por muito tempo, né? Pensando muito em algumas questões, se questionando sobre muitas coisas. Talvez esse tempo foi necessário neste lugar, talvez foi, gente, ou com essa pessoa, tá? Não sei do que se trata aqui. Talvez você precisava viver essa experiência que você está vivendo aí, para que esse algo melhor chegasse. Me fala desses 5 de ouros e desses 6 de ouros. Repara que tem uma evolução ali, né, de um 5 para um 6, exatamente, eu te trazendo uma certa estabilidade. Você enfincando raízes aqui, né, uma nova questão. A árvore também me fala de possibilidades, né? 7 de copas, né? Aqui você tendo escolhas e talvez você tenha um negócio próprio, seus clientes voltando, mais de uma proposta de emprego, tá? Você tendo como escolher aqui. Então, por isso que talvez você tenha que analisar direito as propostas ali. O eremita e 5 de copas. Sim. Aqui, ó. O eremita, tá? Aquela pessoa que tá ficou por muito tempo numa energia de escassez, de pensamentos limitantes, uma energia parada, e isso te trouxe não só uma estagnação, mas como é que eu posso dizer? Escassez mesmo, falta. Sabe todo aquele papo que diz que enquanto você aceita migalhas, o banquete não vem? A vida tá ali atrás te oferecendo um baita de um banquete e você chorando por migalhas, né? Então, talvez é isso que você vai estar percebendo, né? O eremita é aquele que se isola, né? Se coloca numa situação de solitude, que é diferente de solidão, tá? Solitude a gente escolhe, para que você possa avaliar tudo na sua vida até aqui. E daí? Dá mais uma aqui. Dá mais uma para essa carta dos ratos, por favor. Uma só. Signo de Gêmeos, próximos 15 dias. Gratidão, espiritualidade. A carta da mulher. Talvez você confiou em alguém aí, que se mostrou amiga, ou se for para os homens aí, né? Confiou em uma mulher que te deixou numa energia de escassez aqui, né? E que talvez você esteja olhando para isso, estejam aparecendo novas opções, né? E você é muito preso ali, talvez. Mas aqui é um as de espadas, né? É o as da verdade, é o que corta tudo. Talvez essa pessoa que vai te oferecer essa nova oportunidade, esteja relacionado a essa mulher aqui. Talvez seja uma mulher que vem te oferecendo
uma nova oportunidade. Talvez uma amiga de uma amiga, contatos, né? E daí, me dá mais uma aqui. Exatamente, ó. Caminhos abertos, tá? Você escolhendo por onde trilhar, deixando para trás essa energia de escassez, porque você viu que você tem opções, tá? Que você tem outras bases para se firmar. Mas para isso você precisou de um tempo, tá? De autoavaliação, autocura também, tá? Para poder traçar um novo caminho e forjar novas alianças aqui. E temos a carta do coração. Algo que você vai se dedicar de coração, de fato, né? Também, então, não posso ignorar também a carta da cegonha logo aqui abaixo, tá? E esse rei de espadas que tá aqui. Cadê? Cadê o rei de espadas, meu Deus? Eu vi um rei de espadas aqui, pelo amor de Deus, eu tô ficando muito louca. Não, tem um rei de espadas aqui, ó. Olha ele aqui, tá? Então, talvez estejamos falando aí que você precisa deixar situações que te feriram para trás, porque esse novo caminho financeiro também talvez vá te levar em direção a uma pessoa especial, aí uma pessoa nova, talvez ligada a esse teu novo ambiente de trabalho, ambiente de estudos, nova área de atuação, mas é uma coisa que vem para ficar, tá bom, gente? Tudo isso daqui aconteceu ou está ainda acontecendo para um propósito, tá bom? Então se atente a isso, viu? Gêmeos, eu espero que tenha feito sentido e que nesses seus próximos 15 dias você já comece a sentir essa energia da mudança nos seus caminhos, tá certo? E use da sua sabedoria e do seu mental, tá bom? Signo de Gêmeos. Um forte abraço e até a próxima!